Muito bem, então, hoje a gente começa o módulo de sistema digestório. Como eu já, pedi para vocês, essas aulas eu estou preparando especialmente para vocês, e aí, uma vez que vocês recebem esse material, para não compartilharem, nem divulgarem, né, com pessoas que não estão na disciplina, por favor. Ok, sistema digestório nós vamos ter 4 aulas também, né, que vão estar distribuídas nesses 5 tópicos. Nesse primeiro momento, a gente vai ter a descrição geral do sistema digestório e também pertence à aula de hoje, motilidade. Só que eu só vou estar dando ao vivo para vocês a primeira parte e a segunda parte, motilidade, eu já tenho o vídeo gravado e vou mandar para vocês. Então, vocês vão ter 2 vídeos da aula de hoje, tá? Para não ficar muito cansativo. E aí, na quarta-feira, a aula de secreções digestivas e semana que vem, 2 aulas que serão aula sobre a absorção e a última aula sobre controle. E aí a gente encerra o segundo módulo de fisiologia. Muito bem, então, qual que é, né, o papel, né, fisiológico do sistema digestório, né? Bom, o sistema digestório é aquele sistema que vai capturar, na verdade, obter o alimento necessário do ambiente externo, né? E vai quebrar esse alimento em partículas menores, que vão ser absorvidas e aí então distribuídas pelo sistema circulatório para todos os tecidos, para então servirem como suprimento energético. Então, para isso, né, o sistema digestório conta com uma estrutura, né, de captura de alimento e obtenção desse alimento, a movimentação desse alimento ao longo do todo o trato gastrointestinal, para realizar a digestão, né, dessa matéria mais complexa, né, quebrando ela e transformando em substâncias simples, né, de compostos simples, é preciso de enzimas. Então, o sistema digestório também vai secretar esses sucos digestivos para realizar essa digestão do alimento. E aí, esses produtos da digestão vão ser absorvidos, então também precisa, né, de toda uma estrutura adaptada a essa absorção, né, junto com água e eletrólitos, né, e a distribuição agora desses nutrientes para todos os órgãos, né, e isso depende de um suprimento sanguíneo, também especializado no trato gastrointestinal. E, além disso, tudo isso sendo precisamente controlado pelo sistema nervoso e sistema hormonal. Bom, então, os organismos se alimentam para obter energia, matéria-prima para desempenhar todas as funções, né? Para isso, o trato digestório ou o trato gastrointestinal, ele vai ser constituído, então, dessas diferentes estruturas que vão realizar essas funções ou essas etapas do processo digestivo, né? E isso vai estar organizado num tubo, que é um tubo único, que vai se estender desde a boca até o ânus, né? E que vai também contar com a participação, né, de glândulas acessórias. Bom, então o sistema gastrointestinal, ele conta com esse tubo gastrointestinal, que é único, né, e órgãos glandulares associados. Então, nessa figura a gente pode ver já esse tubo, né, vem desde a boca até o ânus, é um único tubo, né, que vai sendo subdividido em estruturas, né, que vão estar responsáveis por funções específicas nesse processo digestório. Então, as primeiras estruturas, né, que é o trato digestório cefálico, é aquele que é responsável pela ingestão e deglutição. Então, aquela obtenção do alimento e já preparação desse alimento para o processo digestivo propriamente dito, tá?
Então, ele é constituído da boca, né, de toda a estrutura, né, que compõe a boca, a língua, palato, a epiglote e a faringe, né, até que ocorra a deglutição e o alimento passe para o esôfago. Já a etapa de digestão e absorção vai acontecer no trato digestório proximal e médio, né? Que vai contar, então, com estômago e intestino delgado. A absorção de água e a preparação da matéria fecal, que é aquilo que não foi absorvido, para que ele seja eliminado, se dá no intestino distal, que é particularmente a última porçãozinha do intestino delgado e todo o intestino grosso, né, também chamado de cólon. Bom, e para todas essas etapas funcionarem, o alimento, o bolo alimentar, o quimo, a matéria fecal, né? Então, cada região vai ter um nome adequado, né, para essa matéria, né? Precisa ser deslocada da boca em direção ao ânus. Então, o trato gastrointestinal depende de uma motilidade. E também depende da secreção, né? Não só das enzimas, né? Então, do suco digestivo, mas de muco, né? De eletrólitos, a própria água, que vai ajudar a liquefazer, né? Esse alimento, esse bolo alimentar, para que a digestão possa acontecer e a absorção também. Então, as funções do sistema digestório vão envolver secreção, digestão e absorção, né? Essa secreção, ela é realizada por células especializadas, tanto na parede do trato gastrointestinal quanto nas glândulas associadas. Na digestão, que vai degradar esses alimentos em moléculas menores, e na absorção, que vai também ser realizado por células especializadas, particularmente no intestino delgado, que vai captar essas moléculas menores e encaminhar para a corrente sanguínea. De novo, aqui o tubo gastrointestinal, da boca até o ânus, e aqui as diferentes partes, né, desse tubo gastrointestinal: boca, faringe, esôfago, estômago. E aí a gente tem o intestino delgado subdividido em duodeno, jejunum e ilho, nessa ordem. E aí o intestino grosso ou cólon, o reto e o ânus. E as glândulas acessórias, né, ou órgãos associados, serão na boca as glândulas salivares. A gente tem 3 tipos de glândulas salivares: as parótidas, as sublinguais e as submaxilares. As parótidas estão na região mais posterior, próxima às têmporas. A sublingual, como o nome diz, abaixo da língua, e a submaxilar, como o nome também já diz, submaxilar, né, abaixo do maxilar. A próxima glândula acessória, né, ao longo desse trajeto, é o tecido hepático, o fígado, e a vesícula biliar, que vai armazenar, né, o material que é a bile produzida pelo tecido hepático, e o pâncreas, que a gente não vê aqui, ele está por trás dessa região, né, que está sendo mostrada aqui do estômago, que é um órgão misto, como a gente já falou em sistema endócrino, capaz de produzir hormônios, né, e também suco pancreático, com uma riqueza, uma diversidade muito grande de enzimas que vão ser responsáveis pela quebra da matéria que vem a partir do estômago. Então, um pouco mais de detalhes nessas glândulas anexas, né? Aqui a gente está vendo as glândulas salivares, né? A glândula parótida, ela vai produzir, né, uma parte da saliva que é conduzida pelo duto parótido até a porção superior e posterior da boca, e as glândulas, aqui a sublingual, que desemboca em várias aberturas na parte basal da língua, e a submandibular, que vai desembocar, né, na parte também posterior da boca, mas no assoalho, tá? Aqui o tecido hepático, o fígado,
que vai fazer a sua produção e encaminhar para vesícula biliar, e aqui o pâncreas, que vai desembocar o seu suco pancreático no início do duodeno, no início, então, do intestino delgado. Bom, para que essa função digestória aconteça de maneira adequada, cada porção precisa manter um contato com o bolo alimentar ou com o quimo, né? Porque cada etapa do processo digestório a gente vai ter novamente, né? Já falei isso. Um nome diferente para essa matéria, né? Ele precisa ter um tempo adequado, né? Para que isso aconteça em cada porção. E para isso, e também para impedir que ocorra um movimento inverso do bolo alimentar, ou seja, na direção ânus em direção à boca, né? Então, inverso. Cada parte, cada porção está separada por esfíncter. Então, cada porção separada das demais por esfíncteres. Tá? Então, os esfíncteres, eles vão controlar o tempo de permanência do alimento naquela determinada região, ao mesmo tempo que impede um refluxo, né? Uma movimentação em sentido contrário desse bolo alimentar. Oi, alguém abriu? Dúvidas? Não. Então, os esfíncteres vão estar separando esses compartimentos, né? E o que é um esfíncter, né? São regiões de espessamento muscular que vai impor essa limitação física para a interação entre esses diferentes compartimentos. E a gente tem 6 esfíncteres ao longo do trato gastrointestinal, né? O primeiro, e aqui eles estão todos eles marcados, e aqui em sequência também a denominação de cada um deles. O primeiro esfíncter é o esfíncter esofágico superior. O nome dele já também está traduzindo, né? Tanto a localização como a função dele. Ele tem a função de controlar a passagem do alimento da cavidade oral em direção ao esôfago. Depois dele, a gente tem o esfíncter esofágico inferior, novamente, o nome já diz, né? Qual que é o papel dele e a localização. Ele está localizado no finalzinho do esôfago e ele controla a passagem do bolo alimentar do esôfago em direção ao estômago. Aí depois a gente tem o esfíncter pilórico, esse é o nome mais diferente, digamos assim, né? Que vai estar separando o estômago do intestino delgado, ou seja, do duodeno. Então, ele vai controlar essa comunicação, né? Do bolo alimentar, né? Que já é quimo aqui a partir do estômago, em direção ao duodeno. Depois a gente tem o esfíncter iliocecal. Então, lembrando que é duodeno, jejum e ilho. O ilho é a última porção do intestino delgado. E seco é a mesma coisa que cólon, né, ou intestino grosso. Então, esse esfíncter iliocecal controla a passagem do quimo, né, quase matéria fecal já, do ilho, ou seja, do intestino delgado, em direção ao cólon, ou seja, intestino grosso. E aí depois a gente tem 2 esfíncteres anais. Um esfíncter anal interno e um esfíncter anal externo, tá? O esfíncter anal interno, ele é involuntário. A partir do momento que a gente tem matéria fecal aqui na região do reto, na região próxima ao ânus, a gente já tem, né, esse estiramento e aí ele já se abre involuntariamente. Mas todos os outros são involuntários também. E aí a gente tem o último esfíncter, que é o esfíncter anal externo, que é o único desses esfíncteres que é voluntário, ou seja, ele pode ser controlado, o seu relaxamento pode ser controlado. Né? A gente vai falar mais sobre isso na aula de motilidade, né? Isso é um treino que a criança faz nos primeiros anos de vida para aprender, então, a controlar a defecação. Ok.
Então, a gente já falou, né? As principais funções do trato gastrointestinal vai ser a digestão de matérias complexas, né? De grandes moléculas que vão ser degradadas em menores, então carboidratos vão ser transformados em monossacarídeos, as proteínas em aminoácidos, ou di ou tripeptídeos, né? Então, a gente tem algumas porções no trato gastrointestinal que são capazes de absorver di ou tripeptídeos, e lipídios em ácidos graxos, né? E também agora a absorção, né, dessas moléculas simples e de íons, água, etc., e encaminhamento para a corrente sanguínea. E aí, como eu disse, cada porção, né, do tubo digestório vai ter uma função específica, né? Então, na boca é a captação do alimento e já na cavidade oral a preparação para a digestão, então com mastigação, fragmentação. Tem secreção também, né, da saliva, que vai lubrificar, umedecer o alimento, ao mesmo tempo que já possui a primeira etapa digestiva com a presença da amilase salivar. O esôfago é uma parte, né, uma porção do trato digestório que tem o papel exclusivamente de transporte. No esôfago não há processo digestório. Depois, no estômago, armazenamento, secreção, mistura, digestão e um controle do esvaziamento, que é muito lento, em direção ao intestino delgado. No intestino delgado, o processo digestório ainda é intenso e, para isso, conta com uma quantidade muito grande de sucos digestivos, né? Então, o processo secretório é bem importante. E a absorção, que se dá no intestino delgado. No intestino grosso ou no cólon, tem a mistura, né, a absorção, principalmente de eletrólitos e água. Os nutrientes, eles são primariamente absorvidos no intestino delgado. Armazenamento e a preparação da matéria fecal para sua eliminação. Então, aqui a gente tem, né, o tubo digestório simplificado aqui, né, desde a boca em direção ao ânus. Lembrando que a motilidade ela vai fazer com que essa matéria se desloque unidirecionalmente, né? A gente tem alguns lugares onde ocorre a movimentação retrógrada, e também vocês vão ver isso na aula de motilidade, tá? Aqui cada uma das etapas, né? Então, o alimento em maior tamanho, que vai sendo já fragmentado na boca, tem uma fragmentação bem importante, né, em partículas menores no estômago, já com um processo digestório também acontecendo, e aqui as setas mostrando a absorção, né, que já se dá no intestino delgado, e ao longo dessa toda estrutura, a secreção. E aqui é uma ilustração do sistema circulatório, mostrando a importância também do sistema circulatório, não só para prover, né, água, eletrólitos, né, e os compostos necessários para a produção dos sucos digestivos, né, para essas células do trato gastrointestinal, né, e também na própria captação dos nutrientes para a distribuição para o organismo. Essa figura também mostra, né, uma especialização no sistema digestório, que é muito importante para a fisiologia de uma maneira geral, né, o funcionamento do organismo, que é esse sistema porta-hepático. Esse sistema porta-hepático é uma circulação especializada que sai do intestino e vai diretamente ao tecido hepático, que vai, então, pensa, todos os nutrientes que estão sendo absorvidos pelo intestino entram na circulação sanguínea. O fígado, ele vai ter um papel muito importante aqui na seleção dos nutrientes que vão para a corrente sanguínea serem distribuídos para todo o organismo, tá? Inclusive metabolizando uma parte delas ou inclusive eliminando algumas que não precisam ir para a circulação, tá? Então, esse sistema porta-hepático é fundamental para
digamos, a seleção, né, do que pode ir para a circulação e o que não deve ir, tá? Ok. Vamos começar a olhar agora um pouco mais em detalhes essa estrutura do trato gastrointestinal. Para entrar, então, em função. Essa figura aqui mostra um padrão genérico da parede do trato gastrointestinal. Então, se a gente pegar o tubo, fizer um corte sagital, né? O que a gente vai ver aqui nesse corte é algo semelhante ao que está nesse esquema. Dependendo da porção do trato gastrointestinal, a gente pode ter variações nessa estrutura, tá? E eu vou mostrar no próximo slide isso. Um pouquinho mais lá para frente eu vou mostrar isso. Ok, começando de dentro para fora, ou seja, próximo à luz tubular, ou seja, que vai fazer contato com o alimento. A primeira camada é a camada que a gente chama mucosa. Ela conta com um epitélio. Esse epitélio, ele é um epitélio pregueado na maior parte do segmento digestivo. Isso contribui para aumento da superfície de contato, que vai favorecer tanto o processo digestivo quanto o processo absortivo. Dúvidas? Alguém abriu o microfone? Hello? Queridos, alguém quer fazer alguma pergunta? Se não, vou pedir para deixar o microfone desligado, por favor, ou fechado. Obrigada. Então, o primeiro é o epitélio, né? Logo abaixo do epitélio, a gente tem em rosinha aqui a lâmina própria, que é um tecido conectivo, e abaixo o que a gente chama de camada muscular da mucosa. Então, tudo isso constitui a mucosa. Eu vou minuciar depois, né, esmiuçar depois as características de cada uma dessas partes, né, de cada uma dessas porções da mucosa. Abaixo da mucosa a gente tem essa verdinha mais clara aqui, o que a gente chama de submucosa. Ele é constituído de tecido conectivo, né? É onde tem boa parte da inervação do trato gastrointestinal, que é super especializada também, a gente vai ver já já, tá? E também vasos sanguíneos que vão nutrir esse tecido. Abaixo da submucosa, né, a gente vai ter... Bom, aqui na submucosa a gente também tem as glândulas, tá? Então, glândula da submucosa, também vou falar um pouco mais disso. Abaixo da submucosa, a gente tem a camada muscular. A camada muscular do trato gastrointestinal, ela é constituída pelo menos por duas camadas diferentes. Uma camada mais interna, que é uma musculatura circular, ou seja, ela está orientada em anéis circulares envolvendo o tubo digestivo. E a camada de fora é uma musculatura longitudinal. Então, se o tubo digestivo ele está... Vou fechar aqui para não vazar minha água. Assim, de comprido. Ai! Ele está de comprido, a musculatura está se estendendo longitudinalmente, recobrindo todo o tecido. E essa orientação circular mais interna e longitudinal mais externa é fundamental para a motilidade do trato gastrointestinal unidirecional. E a gente vai ver isso na próxima aula em detalhes, tá? Tem uma inteligência essa organização toda aí para poder funcionar de maneira adequada. Bom, então vamos ver com detalhes cada uma dessas camadas. Mucosa, né? Como eu disse, ela inicia com epitélio. Esse epitélio, ele é o epitélio que vai estar revestindo a luz do tubo, é todo pregueado, né? E ele tem uma taxa de renovação celular muito acelerada. Ele é fundamental para a proteção da parede intestinal do contato com o alimento, que pode ser abrasivo,
pode ser machucar mecanicamente esse epitélio e, ao mesmo tempo, ele tem, em algumas porções, né, um pH que pode danificar as células e, por isso, esse epitélio ele é fundamental para a proteção, tá? E ele também vai ser recoberto por um muco que vai auxiliar nessa proteção e preservação do tecido. A lâmina própria, que é um tecido conjuntivo, né, que vai permitir com que essas pregas elas apresentem uma certa mobilidade, podendo se esticar um pouco mais e se pregar novamente em função da presença ou não do alimento, né? Então, esse tecido conjuntivo da lâmina própria tem essa função de permitir, né, essa mudança da conformação desse epitélio. Ele é constituído de fibras elásticas, né? Então, elastina, colágeno são as principais. Também glândulas, gânglios linfáticos e capilares. E aí a gente tem essa camada muscular da mucosa, né? Que é a musculatura lisa. Também vai ser importante, né, em auxiliar que essa estrutura se molde à presença do alimento, né? E também a sua recuperação após o esvaziamento, tá? Então, ele traz um pouco um tônus, né, para a manutenção da forma dessa camada mucosa. Submucosa, que é essa verdinha clara, né, abaixo da mucosa. Tecido conjuntivo, constituindo também de glândulas e vasos sanguíneos calibrosos, né? A gente vai ter essas glândulas, a gente vai falar bastante delas, elas vão ser glândulas que vão secretar sucos importantes no processo digestivo, tá? E aí a gente tem a camada muscular externa, né? São sempre musculatura, é sempre musculatura lisa, sempre, né? E aí ela está distribuída numa camada circular mais interna e uma longitudinal mais externa. E as suas contrações vão ser fundamentais para misturar e movimentar e impulsionar o conteúdo, né, do tubo digestivo que está presente no lúmen em direção nessa orientação boca-ânus. E a última camada mais externa de todas é a camada serosa ou adventícia, tá? Que é um tecido conjuntivo, que também tem uma taxa alta de renovação, as células são escamosas, elas vão se perdendo e esse tecido vai sendo renovado. Ele tem um papel importante na manutenção da forma e da estrutura do tubo digestivo. Bom, além, né, dessas estruturas que eu acabei de mencionar e que eu ainda vou aprofundar algumas delas, como as próprias glândulas, né, submucosas, a parede do trato gastrointestinal contém uma rede de células nervosas muito densa. Ele é inclusive chamado de segundo cérebro, por conta do número de células nervosas presentes no trato gastrointestinal. Esse sistema nervoso da parede do trato gastrointestinal é chamado de sistema nervoso entérico e ele é subdividido em duas redes. O plexo mioentérico, mio é muscular, então é aquele que vai estar controlando a atividade da musculatura lisa do trato gastrointestinal, também chamado de plexo de Auerbach, e o plexo submucoso. O nome fala, né? Ele está na região submucosa, ele também é chamado de plexo de Meissner, e vai estar controlando o funcionamento e a secreção dos sucos produzidos pelas glândulas submucosas. Então, o plexo mioentérico controla a motilidade e o plexo submucoso controla as secreções, tá? E ambos estão integrados, tá? Então, essas duas atividades, as duas funções do sistema nervoso mioentérico estão integradas entre eles, né? E também estão integradas com outros sistemas hormonais e nervosos no sistema, nos outros sistemas, tá? Bom,
aquela organização da parede, né, do trato gastrointestinal que eu mostrei para vocês era uma organização genérica, tá? Como eu disse anteriormente, ela pode ir se modificando dependendo da porção do trato digestivo que a gente estiver, né? Então, o que a gente está vendo aqui é como se a gente pegasse agora um pedacinho da parede, né, e estivesse olhando. Aqui à esquerda é a região em contato com o alimento, com bolo alimentar, né, ou quimo, ou a matéria fecal. Então, aqui a gente vai ter a porção da mucosa, e aqui, né, aquela que vai fazer contato com o tecido intersticial e com os vasos sanguíneos, tá? Então, essa é a orientação. Lúmen aqui, né, e interstício à direita. Muito bem. Então, vejam, se a gente pegar a primeira camada, que é a mucosa, ela é diferente na região esofágica, ela não tem aquelas pregas e vilosidades, lembrando que o esôfago não tem papel digestivo, ele tem um papel exclusivamente de transporte, então essas pregas não fazem muito sentido, né? Não tem nem digestão nem absorção, e aí elas são fundamentais no estômago e naquelas porções onde acontece tanto a digestão quanto a absorção, e vão diminuindo a partir do intestino delgado em direção ao intestino grosso. A porção muscular é a outra porção que é diferente dependendo do trecho, né, do trato gastrointestinal. E a regra é mais ou menos essa: quanto mais forte forem as contrações e mais importante as contrações forem naquela porção do tubo digestivo para o processo digestivo, né, digestório, maior é essa camada, mais espessa ela é, tá? Então, a gente tem na porção do esôfago, ela tem no início dela, inclusive musculatura estriada, é a única porção do trato gastrointestinal que tem músculo estriado, é a parte esofágica superior, tá? Depois ela tem a musculatura lisa na parte inferior, e aí no estômago nós temos um estômago com três porções diferentes. A porção onde há maior mistura de alimento é a porção do estômago chamada antro, e aí a gente tem uma camada muscular mais espessa. Inclusive no estômago, além dessas duas camadas, que é a circular e a longitudinal, a gente tem uma terceira camada muscular, que é uma camada oblíqua. Ela vai contribuir para que o estômago se contraia em todas as direções, e com isso propicia uma maior mistura, tá? Essa camada só existe no estômago. E aí a gente volta para o intestino, vai em direção ao intestino, em que a gente mantém aquela estrutura de duas camadas, circular e a longitudinal, tá? Ok. E essa figura agora ela mostra a localização dessa inervação, né? Que é a que a gente, da rede entérica, né? Rede nervosa entérica, que é a que a gente chama de inervação intrínseca. Ou por quê? Por quê? Porque ela está presente na própria parede da musculatura, do trato gastrointestinal, perdão. O plexo submucoso, como o nome diz, está na submucosa, que é essa porção aqui, abaixo da mucosa. Então, a gente tem aqui os corpos celulares em roxo, mais escuro aqui, né? E aí as suas terminações. E o plexo mioentérico, que está em vermelho aqui, os corpos celulares, eles estão localizados entre as duas camadas musculares, a camada circular e a camada longitudinal. E as suas terminações se espalham para toda a camada muscular, tá? Então, são os dois plexos aqui, compondo a inervação intrínseca da parede do trato gastrointestinal, a submucosa, que vai controlar a função dessas glândulas submucosas, então tem um controle na secreção, e o plexo mioentérico, localizado entre as duas camadas musculares, que vai ter um papel no controle da motilidade. Então, compondo então essa inervação intrínseca, tá?
como eu disse, o entérico controlando a atividade motora e o submucoso a atividade secretora. Além disso, a parede do trato gastrointestinal recebe uma inervação extrínseca. A inervação extrínseca é aquela do sistema nervoso autônomo, tanto do ramo parasimpático quanto do ramo simpático. Então, além da inervação intrínseca, o trato gastrointestinal recebe um controle do sistema nervoso autônomo parasimpático e simpático, que vai modular, então, a atividade intrínseca. Quais são os neurotransmissores dessas inervações? Bom, no controle da motilidade, né, do plexo meentérico, o principal neurotransmissor excitatório é a acetilcolina. Então, a acetilcolina, ela é um neurotransmissor excitatório, ou seja, ela vai estimular a motilidade. Além dela, a substância P. Entre os neurotransmissores inibitórios, o peptídeo intestinal vasoativo, o VIP, e o óxido nítrico. Esses inibitórios vão diminuir a motilidade, né? Já o plexo submucoso só tem neurotransmissor excitatório e é a própria acetilcolina. Então, a acetilcolina, no sistema nervoso intrínseco, ou seja, naquela rede nervosa intrínseca, ela vai ativar e estimular a motilidade e estimular a secreção, as secreções, tá? Bom, e a inervação extrínseca, né? Depende, então, se a gente está no ramo parasimpático ou simpático. No ramo parasimpático, que chega no trato gastrointestinal pelos nervos vago e pélvico, principalmente o nervo vago, que faz sinapse com o sistema nervoso entérico, a ação parasimpática ela pode ser estimulatória ou inibitória. A estimulatória ela também tem como neurotransmissores os mesmos neurotransmissores do sistema nervoso entérico, ou seja, acetilcolina e substância P. E inibitória, a mesma coisa, óxido nítrico e VIP. E o sistema simpático, ela tem inervação apenas inibitória, feita pela noradrenalina, chegando pelos nervos celíaco, mesentérico inferior e superior. Essa inervação extrínseca, mediada pelo parasimpático e simpático, vai modular a ação do sistema nervoso entérico, tá? E ela pode ser estimulatória ou inibitória. Tudo bem, gente? Se tiverem dúvida, podem abrir aí e perguntar. Ok, aqui a gente tem uma figurinha resumindo isso, né? Então, as fibras do parasimpático vão modular ambos os plexos, mientérico e submucoso, que vão controlar, então, motilidade e secreções. E o simpático, a mesma coisa, chega nos dois plexos, controla também motilidade e as secreções, com uma diferença. O sistema nervoso simpático também inerva os vasos sanguíneos que vão irrigar o trato gastrointestinal, podendo alterar o fluxo sanguíneo para esse tecido todo. O parasimpático não, só o simpático tem essa inervação que controla a distribuição sanguínea no trato gastrointestinal. Bom, aqui a gente vai ver essas inervações um pouquinho mais de detalhes. Essa parte da aula, eu sei que ela é mais descritiva e acaba ficando mais chata mesmo, né? Mas é importante que vocês conheçam como é que o sistema, né, digestório está organizado para entender depois como ele funciona, né? Então, aqui a gente vê um pouco mais em detalhes essas inervações, tá? Aqui, em verde embaixo, a camada mucosa. Então, embaixo é a luz tubular. Então, aqui é onde vai estar o contato com o alimento. Aqui a gente teria a submucosa, ela não está aparecendo, né? Na verdade, a
desculpa, a camada nossa, fugiu o nome agora. O tecido conjuntivo da própria mucosa. Aqui a gente tem a muscular da mucosa, que é aquela bem pequenininha que vai contribuir para a conformação, né, o formato da camada mucosa. E aqui a gente tem, vai ter a submucosa e já as camadas musculares, tá? Na submucosa, as glândulas submucosas vão estar aqui. Aqui a camada muscular circular e aqui a camada muscular longitudinal. E os dois plexos, o plexo submucoso e aqui o plexo mioentérico, tá? Então essas células aqui em cinza são todas células nervosas. Muito bem, então essas em cinza compõem o sistema nervoso intrínseco, que é aquela rede entérica nervosa. Além disso, a inervação extrínseca pelo sistema nervoso autônomo, parasimpático e simpático. Então, aqui a gente está vendo uma fibra adrenérgica, ou seja, simpática, inervando tanto o plexo mioentérico como o submucoso, e aqui uma fibra vagal, né, ou pélvica, constituindo o parasimpático, inervando ambos os plexos também, ok? Bom, que mais de inervação a gente tem aqui? A gente tem uma aferência proveniente da camada mucosa em direção ao sistema nervoso central, que é a aferência sensorial. Ou seja, há uma percepção da presença de alimento e também da qualidade desse alimento no trato gastrointestinal. Então, a gente tem células sensoriais motoras e quimioreceptoras, tá? Que vão, então, informar o sistema nervoso da presença do alimento e que tipo de alimento é esse, tá? Rico em carboidratos, qual é o pH, rico em proteínas, em lipídios, tudo isso, essa informação vai chegar ao sistema nervoso e isso vai ajudar a modular o próprio sistema nervoso autônomo nessa atividade do trato gastrointestinal. Ok. E aqui estão mostrados também os neurotransmissores que são responsáveis, né, por mediar esse controle nervoso na parede do trato gastrointestinal. É um resumão, né? Então, um pouquinho mais sintético do que aquela figura, né? Mostrando a inervação parasimpática, a simpática e aqui o sistema nervoso entérico e o que eles controlam. Lembrando que o simpático também controla a distribuição sanguínea para o trato gastrointestinal. Bom, além do sistema nervoso intrínseco e extrínseco, o trato gastrointestinal também é controlado ou regulado por hormônios. E essa regulação hormonal, ela pode ser local ou parácrina, principalmente. Ela é mais importante do que o controle endócrino propriamente dito. E aí, lembrando da nossa primeira aula de sistema endócrino, né? Para aquele conceito não clássico, né, do que é essa substância sinalizadora, né, que ela pode ser produzida pela própria célula, agir na mesma célula ou em células vizinhas. Então, o controle endócrino é aquele que vai ser feito por hormônios produzidos em células endócrinas, tanto da mucosa quanto da submucosa do trato gastrointestinal, e vai agir no próprio trato gastrointestinal. E aí a gente tem dois hormônios, né, para ilustrar, para exemplificar, né, esse controle endócrino, que é a gastrina e a secretina. E o controle parácrino é quando esses hormônios, né, ou outros mediadores, produzidos pelas células do trato gastrointestinal, eles vão agir em células vizinhas, né? Eles chegam nessas células vizinhas por difusão. Então, um exemplo é a histamina. Enquanto gastrina e secretina entram na corrente sanguínea e vão agir no trato gastrointestinal, aqui não. O controle parácrino é aquele onde
as próprias células vizinhas são os alvos para as moléculas sinalizadoras. Então, a partir da ingesta de alimento, é ativada a secreção endócrina ou parácrina, que também vai controlar a motilidade e a eliminação, né, produção das secreções das glândulas secretórias do trato gastrointestinal, tá? Então, é a ingesta de alimento que vai controlar essas funções. Que só para ilustrar, né? Então, na verdade, para trazer novamente, né? Esse tipo de mediação, né? Endócrina, então células do trato gastrointestinal produzindo esses neurotransmissores, neurohormônios, que são liberados na corrente sanguínea, que vão agir em outras células do trato gastrointestinal mais distantes, e a secreção, quando chegam na célula-alvo, né, são captados, atravessam, né, a parede dos vasos sanguíneos e vão agir em receptores no trato gastrointestinal. E o controle parácrino, é aquele que as células do trato gastrointestinal produzem essas moléculas sinalizadoras que vão agir em células adjacentes, não entram na corrente sanguínea. Muito bem. Com isso a gente fecha a nossa aula de hoje, da apresentação, né, do trato gastrointestinal. Faz parte ainda dessa aula a motilidade, né? Então, como é que se dá a movimentação no trato gastrointestinal, né? Do alimento, do bolo alimentar, do quimo, e como se dá essa mistura e impulsionamento desse conteúdo naquele sentido boca em direção ao ânus. Mas isso vai ficar para a próxima videoaula que vocês vão receber também no Aprender.